pessoal, meu nome é Laisa França, sou fotógrafa e criadora da Sem Pausa Academy. E no vídeo de hoje eu vou falar especialmente aí com os universitários de fotografia. Vamos falar sobre o bendito projeto de extensão. Eu falei bendito pra não dizer temido, né? Bom, eu já enviei o meu, inclusive 2 vezes, e fui de 0 a 80 em uma semana. No primeiro eu tirei 0 e na última tentativa, né, graças a Deus eu tirei a nota máxima. Então eu vou explicar pra vocês o que me fez tirar 0 e o que me fez tirar a nota máxima. E ó, no final do vídeo vai ter uma dica de ouro, não só pro projeto de extensão, mas todas as atividades práticas que você vai fazer independentemente da matéria. Então, se você é apaixonado por esse mundo da fotografia e do audiovisual, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você está fazendo a faculdade ou até mesmo tem interesse e quer saber um pouco mais, né, sobre as matérias, atividades práticas, comenta aí para eu saber se você quer que eu traga mais desse conteúdo universitário. E aproveita para me dizer qual é a sua instituição e em qual período você está. Então agora bora para a explicação desse projeto. Eu vou dividir essa explicação em 3 etapas, tô até aqui ó com uma colinha para não deixar passar nada aqui, porque realmente né, é um projeto importante que vai perdurar aí até o final do curso. Então a gente precisa entender como se faz para estar, né, obviamente passando aí e quem sabe tirando a nota máxima também, tá? Então vamos lá. A primeira etapa eu vou explicar sobre a estrutura do projeto. E na segunda etapa eu vou ensinar a preencher o relatório. E na terceira etapa eu vou ler o meu projeto e dar algumas dicas aí do que pode se tratar, né, o seu projeto, dar alguns exemplos, né, de ações. Antes de tudo, é importante você entender o que é o projeto de extensão. O projeto de extensão, ele não é um estágio, uma pesquisa, um TCC, nada disso, tá? Embora tenha algumas semelhanças, ele vai se aproximar mais de uma atividade prática que vai colocar tudo o que você aprendeu na sala de aula, né? Embora seja EAD para muitas pessoas, né? Seja aí na sua sala de estar, no trabalho, no quarto, onde mais você estuda. Então você vai pegar tudo que você aprendeu na faculdade e vai colocar em prática na vida real ali, tá? Nos problemas da vida real, do cotidiano, do seu bairro, da sua cidade, tá bom? Então agora vamos falar da estrutura básica que o projeto deve ter. Primeira coisa, título e tema. Ele precisa ser claro e objetivo. Vou estar lendo aqui, tá, gente, para vocês entenderem melhor, porque eu preparei aqui esse roteirinho com muito carinho para estar auxiliando vocês aí nesse projeto, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto é título e tema. E ele precisa ser claro e objetivo, mostrando logo de cara sobre do que se trata. Por exemplo, fotografia como ferramenta de expressão para jovens de comunidade. Aí depois vem a justificativa. Aqui você vai explicar o porquê do projeto ser importante. Por exemplo, no caso da fotografia, a gente pode justificar que muitos jovens não têm acesso a curso de arte e fotografia, mas têm celulares. Então é possível desenvolver o olhar artístico com ferramentas acessíveis, tá? Com o que a gente tem aqui na palma da mão. E aí em seguida nós temos os objetivos, né? Que podem ser geral e específicos. O geral se resume ao propósito do projeto, como ensinar noções básicas de fotografia para estimular a criatividade. E o específico seria detalhes, né? Das etapas para chegar lá, como explicar conceito de luz e enquadramento, realizar oficinas práticas e criar uma pequena exposição no final. E aí o quarto item é a metodologia, que nada mais é do que o passo a passo de como vai acontecer isso na prática. Por exemplo, uma oficina de fotografia com 40 minutos de duração, utilizando o celular como câmera, atividades interativas e a produção de fotos, né, pelos participantes. E aí depois vem o cronograma, que é a divisão de tempo das etapas, planejamento, execução e avaliação. Por exemplo,
nos primeiros 20 minutos foi ministrado, né, essa pequena oficina sobre fotografia com celular. Nos próximos 10 minutos a gente fez uma prática. Nos últimos 10 minutos a gente avaliou as fotos, a gente compartilhou as fotos, conversamos sobre as fotos, fizemos uma pequena exposição das fotos, tá? Então ali é o cronograma que você vai montar. E por fim, temos a avaliação e os resultados esperados, que servem para medir se o projeto ele deu certo ou não. No caso da fotografia, dá para analisar pelo número de participantes ativos, pela quantidade e qualidade das fotos produzidas e até pelos relatos, né, de aprendizado que os alunos compartilham, né, esse feedback que eles dão ao final da oficina. E agora que você já conhece a estrutura, né, vamos falar aqui sobre como montar o projeto na prática. E eu já quero aproveitar para falar do porquê de eu ter tirado 0. Quando eu fui enviar o meu relatório, né, do meu projeto, eu abri pelo aplicativo no celular, tá? Pelo aplicativo da faculdade no celular. E não apareceu para mim os arquivos que precisa ser enviado. Eu vou colocar aqui no Ava. Deixa eu sair aqui. Ó. E aqui vocês vão ver que tem a carta de apresentação, template PDCA e relatório final. A única coisa que você vai enviar é o relatório final, tá? Carta de apresentação, template, você não envia. O único documento que você envia é o relatório final. Então, o que é que eu recomendo para te facilitar, para facilitar a sua vida? Não precisa baixar e preencher, tá? E se não tiver aparecendo para você o documento para baixar, aqui ó, fica essa listrinha azulzinha, porque quando você clicar vai perguntar se você quer baixar e aí vai abrir ali uma outra aba, como abriu aqui para mim, tá? Então, baixa somente o relatório final. Se não tiver aparecendo para você, entra pelo site. Por exemplo, eu tô aqui agora pelo site no iPad, então tá como versão de computador. Se você não tiver o computador para entrar pelo site, entra pelo site no celular ou se você tiver um tablet, pelo tablet, tá? Mas não entra pelo aplicativo, porque pode ser que assim como o meu não apareça. Então eu simplesmente comecei um documento do 0, embora tenha seguido a norma da ABNT, né? Não era o que estava pedindo para preencher o relatório, certo? É preencher esse modelo de relatório aqui, tá? Então aqui com o relatório final é importante que vocês entendam que você vai colocar nome, RA e polo e nada disso aqui, ó, você vai preencher, já tá tudo preenchido, você não precisa mexer em nada, você só vai preencher agora a partir do relatório final, tá? Então vamos lá, peguei aqui minha colinha. O relatório final, né, ele precisa ser preenchido a partir da ODS, que é isso aqui, ó, liste as metas selecionadas, tá? Antes de falar, né, de seguir aqui, eu preciso te falar o que é uma ODS, né? A ODS, ela é a primeira parte que você deve colocar, né, além do seu nome, RA e polo, e ela significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos criados pela ONU que servem como guia para desenvolver os principais desafios do mundo até 2030, como erradiação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, saúde, bem-estar, trabalho decente, redução das desigualdades e muito mais. Então, quando você vai preencher o relatório do seu projeto de extensão, a primeira coisa é identificar qual a ODS está ligada, tá? Qual a ODS está ligada ao seu projeto, ao que você pretende fazer ali como ação. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Se o seu projeto, por exemplo, é de fotografias para jovens, ele pode estar relacionado à ODS 4, que é a educação de qualidade, porque ensina algo novo e acessível. Também pode se conectar à ODS 10, que é a redução das desigualdades, já que oferece uma oportunidade cultural para pessoas que normalmente não teriam acesso a isso. E aí, ou seja, a ODS é o ponto de partida para mostrar que o seu projeto não só tem valor acadêmico, mas também impacto social, né, alinhado com os objetivos globais, né, em relação aí ao que a ONU propõe. E aí depois da ODS vem o local de realização, né? O local de realização da atividade é um campo super importante, né, obviamente, porque ele mostra onde a ação vai acontecer, tá? Então o espaço escolhido, ele contribui para os objetivos do projeto. Pode ser uma ONG, uma igreja, uma escola pública, né? Uma praça, um espaço cultural, tá? Então,
independente, precisa ser ali um espaço coletivo público, tá? A escolha do local, ela vai estar ligada que é o impacto que você quer gerar no público. Então você tem que pensar onde que faz sentido fazer esse projeto, né? Tanto que cumpra a sua função social quanto extensionista, tá? Então, depois de definir o local de realização, vem uma das partes mais importantes do relatório: o durante a extensão, que é aqui que seu projeto realmente ganha vida, porque é o momento em que você descreve como ele será colocado em prática, tá? Então tudo precisa ser muito bem detalhado, quais atividades serão feitas, em qual ordem, qual tempo cada etapa vai durar, de que forma os participantes vão interagir. Por exemplo, que em um projeto de fotografia você pode dividir, como eu falei, né? Primeiro, uma introdução teórica de 10 minutos sobre enquadramento, luz, ângulo, depois uma atividade prática onde cada participante faz a foto com o celular, em seguida um momento de troca, né, onde todos mostram os seus registros, e por fim o fechamento com reflexão, foto coletiva. Quanto mais detalhado nessa parte, né, esse passo a passo, mais fácil será para qualquer pessoa entender e até replicar o seu projeto no futuro. Digamos que você, por exemplo, eu utilizei o lápis da instituição e a borracha e a folha da instituição. Então, a pessoa que está lendo, ela não sabe disso. Então, se eu falar, utilizei materiais, por exemplo, o equipamento, a própria câmera que eu utilizei na minha oficina foi da instituição. Então, se eu não especificar isso, se eu não detalhar, a pessoa não sabe, tá? O coordenador, quem está avaliando ali o seu projeto, ele não sabe. Então, quanto mais detalhado, mesmo que o detalhe mais bobo que você acha que, tipo, não vale a pena colocar, coloque. Porque quanto mais detalhado, melhor, porque dá essa noção ali de como exatamente aconteceu, tá? E lembrando que o avaliador ele precisa, né, enxergar claramente como o projeto vai acontecer na prática. Então essa parte tem que ser escrita com riqueza de detalhes, né, como eu comentei. Um detalhe que faz toda a diferença no relatório do projeto de extensão é a inclusão de fotos que comprovem a ação, tá? Então, se você puder, peça para alguém fotografar você falando, fotografar ali os jovens fotografando, colocar o resultado das fotos deles, fazer uma foto coletiva, de repente também lista de presença, tá? E essas imagens servem como evidência de que o projeto realmente aconteceu e ajudam a registrar o impacto gerado. Além de enriquecer o relatório, né, visualmente com as fotos, também valorizam o seu trabalho porque mostram o envolvimento dos participantes e os momentos de prática e até os resultados alcançados, no caso de você compartilhar aí as fotos feitas. E aí a gente chega no campo do resultado da ação, que também precisa ser preenchido com bastante detalhe. Essa parte ela é fundamental porque mostra não só que o projeto foi realizado, mas também o quanto ele foi produtivo e impactante. Aqui você deve descrever os principais resultados alcançados, quantas pessoas participaram, quais aprendizados foram gerados, quais mudanças você percebeu nos participantes e até depoimentos e feedbacks que recebeu, você pode estar relatando. No caso de um projeto de fotografia, por exemplo, o resultado pode ser jovens que nunca tinham tido contato com técnicas de fotografia passaram a produzir imagens criativas com o celular. Houve uma melhora na autoestima e na expressão artística dos participantes. Uma pequena exposição foi montada com fotos produzidas envolvendo a comunidade, valorizando o trabalho dos alunos. Aqui, quanto mais concreto e detalhado, né, mais força o seu projeto ganha. Essa é a parte em que você mostra ao avaliador, né, quem está avaliando o seu projeto, que a ação não foi apenas realizada, mas teve um impacto real e transformador, que é o principal objetivo ali do projeto de extensão, tá? E por fim, a conclusão, que é o fechamento do relatório, né, do projeto de extensão, que você vai escrever de forma clara e reflexiva, mostrando a importância que seu projeto teve, tanto para a comunidade quanto para a formação acadêmica. É o espaço para destacar como a ação contribuiu para transformar realidades, quais aprendizados ela proporcionou e de que maneira cumpriu o papel extensionista de levar a faculdade para os muros, né, para fora dos muros da sala, né, para além dos muros.
da sala de aula. Por exemplo, em um projeto de fotografia, a conclusão pode mostrar que, além de ensinar técnicas de imagem, a atividade ajudou os jovens a desenvolverem autoestima, criatividade e um olhar mais sensível para o mundo ao redor. Ou seja, a conclusão não é apenas um resumo do seu trabalho, tá? É uma oportunidade de você reforçar o impacto social, cultural e humano que o seu projeto gerou. E agora vai vir a parte que você vai relatar a sua experiência. E atenção, porque esse campo ele precisa ter no mínimo 15 linhas e responder as questões norteadoras, tá? Que vão estar lá no relatório. E assim que eu ler o meu projeto com vocês, eu falo um pouquinho sobre quais são essas questões, tá? Então aqui você vai escrever um pequeno texto dissertativo, né? Ou seja, em forma de texto corrido, contando sua experiência pessoal e profissional durante o projeto, sem responder ponto a ponto as questões norteadoras, tá? Então, faz ali um texto da sua autoria, deve utilizar a ajuda do ChatGPT, por exemplo, para te auxiliar. Claro que você não vai copiar e colar, né? Mas para te auxiliar ali, mas precisa ser um texto totalmente inédito. Então nada de copiar em outros lugares e nem só copiar e colar do ChatGPT, tá? Vai modificando ali, mas você pode utilizar para ter algumas ideias. Eu gosto de utilizar porque dá ali um norte de como começar, né? E aí não precisa e não deve, né, colocar as respostas das perguntas norteadoras, tá? Então é um texto corrido que ali você vai desenvolver as respostas, mas não respondendo diretamente, tá bom? O segredo aqui é contar a sua experiência de forma natural e reflexiva. Falar sobre o que aprendeu, o que percebeu nos participantes, como aplicou e estudou e quais impactos observou. Utilize exemplos concretos do projeto, como momentos da oficina, atividade prática ou resultado observados. Em resumo, essa é a parte do relatório que você mostra que seu projeto fez a diferença tanto para a comunidade, né, para quem participou, quanto para você também. E aí, em seguida, nós temos o depoimento da instituição participante, que vai servir como uma confirmação de que realmente, né, aconteceu ali e qual foi o impacto gerado por essa atividade, tá bom? É um registro oficial que comprova e efetiva a ação extensionista. Essa etapa ela dá mais credibilidade ao seu relatório, ela é obrigatória e é importante lembrar, né, que não é escrita por você, e sim pela instituição. Então, se você fez em uma ONG, você pode pedir para o diretor, se você fez, ou coordenador, gestor, ou se você fez em uma igreja, pastor ou líder, se você fez na escola, pode ser um diretor, um coordenador pedagógico. E aí, para finalizar a parte escrita, vem as referências bibliográficas, que são obrigatórias, tá? Então, não deixa de preencher esse campo, tá? No próprio desenvolvimento, tem as indicações, então você pode usar essas indicações. Você pode também ir lá na matéria, nas matérias que você está cursando, tipo iluminação, processo de criatividade, fotografia publicitária, você pode ir lá e sempre na última parte da aula, na parte escrita, na última parte sempre tem referências. Então você pode pegar ali 4 referências de uma matéria que seja voltada ali para fotografia, tá? E aí vem a parte de autoavaliação, que são 6 perguntas que você vai marcar um X em uma nota de 0 a 10, tá? Em relação à sua atividade. E por último tem um campo que não é obrigatório, que é para ser preenchido caso você tenha algum depoimento ou sugestão. E depois de tudo isso, você deve estar arrancando os cabelos, falando, Liza, eu não tenho tempo para isso tudo, ferrou, e agora? Não precisa acontecer de verdade. O seu projeto pode ser fictício. Calma. Vamos lá. O seu projeto pode ser apenas fictício, desde que você conte como se fosse real. É uma mentirinha do bem, tá? Então, assim, você tem esse projeto em mente, mas como você não tem tempo para fazer agora, você vai lá e você explica, né? Como você fez, não é como você faria, tá? Se eu tivesse tempo, eu faria de tal forma, aconteceria tal coisa. Não, você vai fazer como se você realmente tivesse feito. E em relação às fotos que você falou que enriquece, Liza, eu faço como? Você pode estar pedindo algum amigo, parente, para você estar fazendo algumas fotos ali. Você pode fotografar, por exemplo, se você fez ali na sua igreja,
Você pode pedir ali alguns amigos seus para, tipo, simular que você tá dando uma palestra, faz umas 3, 4 fotos no máximo, não precisa mais que isso. Bota eles sentados ali, alguém fotografa você explicando, alguém fotografa eles com o telefone na mão, como se estivessem fotografando algo. Então, assim, você pode simular o seu projeto, tá? Porém, com muita atenção ao preencher, porque precisa ser colocado como se tivesse sido realizado, tá? Em relação a carta que você deve mandar para a instituição, né, pedindo autorização para fazer oficina, por exemplo, se for um caso de oficina, você não precisa mandar essa carta para a instituição, porque lembra que é só o relatório que vai? Então, não tem problema ser fictício, você não precisa mandar essas comprovações. Você pode mandar outras comprovações de que aconteceu, tá? Então, espero que tenha ficado entendido aí que você não precisa arrancar os cabelos, não precisa se desesperar. Se você não tem tempo, você pode sim tá aí, né, dando essa driblada aí nessa questão, tá bom? Então, só colocar ali como se você tivesse realizado. Faz, programa tudo direitinho, planeja tudo direitinho, mas não precisa executar na prática em si. E agora eu vou ler aqui o meu projeto com vocês e enquanto eu vou fazendo essa leitura, vou dando mais algumas dicas para vocês. O meu projeto extensionista foi uma oficina de fotografia para menores infratores. Mas além da oficina que tanto eu fiz, como eu citei aqui muito como exemplo, tem diversos outros temas, né, diversas outras ações que você pode abordar e fazer. Inclusive eu separei algumas ideias aqui, ó, como mostra itinerária, né, uma exposição, palestra ou roda de conversa, criar mini documentário ou ensaios fotográficos sobre a comunidade, festas locais, tradições ou problemas sociais, produzir fotoreportagens sobre temas importantes como sustentabilidade, cultura, esporte ou educação, campanhas de conscientização usando fotos para abordar temas como preservação ambiental, inclusão ou saúde e até galeria colaborativa, né, onde cada participante contribui com uma foto e juntas contam uma história coletiva. Então agora vamos para o meu projeto para encerrarmos. Então vamos lá, aqui botei meu nome, RA Polo, e aí só vim preencher a partir, ó, daqui, tá bom? Do campo obrigatório aqui da ODS. As ODS que eu escolhi foram a 4.4, a 10.2 e a 10.3, tá? A 4.4 até 2030 aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. 10.2 até 2030 empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. E 10.3, que é garantir igualdade de oportunidade, reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este respeito. As ODS aqui, né, a gente tem 17 ODS e cada ODS tem ali seu subgênero, né, seu subtópico. Então você pode fazer simplesmente como eu fiz, botar lá no Google quais são as ODS. E aí vai te falar ali, né, quais são as ODS e seus subgêneros, né? Então você pode escolher ali a partir disso, tá? Aí o local foi professora Marlene Henrique Alves, né, o Sense, o famoso Degaze. E aí durante a ação, como eu comecei? A ação de extensão consistiu em uma oficina básica de fotografia intitulada Ver Diferente é o Primeiro Passo para Viver Diferente, realizada no Degaze nos dias 21, 22 e 23 de julho de 2025. Foram ministradas 4 oficinas por dia ao longo de 3 dias, totalizando 12 oficinas. Cada oficina teve duração de 1 hora e contou em média com 10 participantes por turma. As oficinas foram divididas em 2 turnos, sendo 2 no período da manhã e 2 no período da tarde. O público atendido foram adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, totalizando aproximadamente 120 jovens impactados ao longo do projeto. Então, nessa parte aqui que eu li com vocês, eu falei apenas sobre onde foi, quais dias foram, quantos dias foram, qual foi a duração,
quantos foram os participantes, qual foi o turno. Eu tô especificando aqui um pouco mais antes de falar da oficina em si, tá? E aí eu venho para a metodologia utilizada. Combinou momentos explicativos e práticos. Durante a oficina foram apresentados conceitos básicos de enquadramento, luz e ângulo, sempre de forma acessível, e duas dinâmicas, na qual a primeira eu peço para que desenhe ou escreva como o adolescente se sentir mais confortável, uma foto que nunca foi tirada, mas que ele gostaria de ter, com materiais como lápis e borracha fornecidos pela própria instituição. A representação da foto foi feita no espaço criativo que incluí na apostila, e a segunda dinâmica foi fotografar na prática. Cada participante pôde experimentar na prática a construção de imagens, utilizando a câmera fornecida pela própria instituição como ferramenta de expressão. A princípio, eu levei o cubo mágico e 3 bastões de LED para a dinâmica de fotografia na prática, porém eles amaram tanto fotografar que também fotografaram uns aos outros. Como a câmera da instituição, não foi possível obter fotos que eram apenas do cubo para inserir no relatório. Porém, foi lindo ver a criatividade no uso de ângulos, luz e enquadramento, mostrando que realmente ouviram e entenderam a explicação anterior à dinâmica e a empolgação em cada clique. Foram utilizados slides e aí é que eu já digo o que foi utilizado, quais foram os materiais. Viram que anteriormente eu disse que a câmera foi instituição, lápis e borracha foi da instituição, eu tô detalhando, tá? Então vamos lá, foram utilizados slides e uma apostila produzidas por mim, especialmente para essa oficina, tá? Para a oficina, com linguagem simples e exemplos visuais. As atividades práticas estimularam a criatividade, o olhar fotográfico e o pensamento crítico dos adolescentes sobre a própria realidade e o poder de ver diferente para viver diferente. Em respeito, aí aqui eu vou explicar o porquê que eu não tenho as fotos dos alunos, as fotos deles praticando, e eu já expliquei o porquê que eu não tinha, né, o resultado deles, porque a câmera era da própria instituição, e aqui eu digo o porquê que eu não tenho um pouco mais dessas provas, tá? Em respeito às normas do DEGASE, não foi autorizada a divulgação de fotos que identifiquem os adolescentes participantes nem a lista de presença. Para fins de comprovação da ação, seguem os materiais complementares, fotos permitidas pela instituição e material utilizado na oficina. Então, eu tirei aqui uma foto onde eu tô passando ali o slide, tá? Que é a capa inicial do slide, ver diferente é o primeiro passo para viver diferente. Eu tirei ali uma foto da câmera da instituição ali no espaço onde foi ministrada a oficina. E aqui eu fiz algumas fotos, né? Onde não tinha identificação ali do aluno, da primeira dinâmica, onde eles tiveram que desenhar ou escrever, tá? A foto que nunca foi tirada, né? Uma dinâmica que eu desenvolvi pra gente ter essa interação ali. Então eu fiz aqui, retratei algumas fotos, né? Que eles fizeram, né? Calma aí, volta aí. E aqui eu coloquei o depoimento da diretora adjunta da escola do DEGASE. Esse depoimento, o que eu fiz? Eu perguntei ao ChatGPT como que ele faria aqui esse depoimento, como seria legal fazer. Então ele pediu, citou, né? Pediu não, ele citou, ele me exemplificou aqui para falar sobre o impacto positivo e sobre a fotografia, a oficina de fotografia realizada, né? Colocando o meu nome, colocando a instituição, colocando aqui, destacando o desempenho, tá? Como se ela estivesse me elogiando. Então eu pedi para ele me dar essas dicas, formulei esse textinho aqui eu mesma de acordo com o que eu vi ali que realmente seria legal colocar. Entrei em contato com a diretora adjunta e pedi para que ela me enviasse essa mensagem de volta. Enviei para ela a mensagem, me enviasse essa mensagem de volta para que eu pudesse printar e colocar como prova aqui no meu projeto de extensão, tá? E assim foi feito. Enviei, ela me enviou de volta, printei e coloquei aqui no depoimento da diretora, que assim ficou de uma forma mais formal, falou tudo que eu precisava que fosse dito. Porque se eu simplesmente peço um depoimento, às vezes na correria do dia a dia, a pessoa pode botar uma palavra abreviada e eu não sei como que a faculdade iria reagir a essa forma, né, mais
de dia a dia, eu esqueci a palavra, e da gente estar conversando, tá? Informal, né? Dessa forma mais informal. Então, assim, eu formulei para ela não precisar pensar, às vezes faltar alguma coisa. Então aqui eu fui e pedi para ela fazer assim dessa forma, e assim foi feito. E aqui, nessa parte, eu coloquei o slide e a apostila que eu utilizei, né? O slide e a apostila não tem como a gente simplesmente jogar aqui. Então, o que eu fiz? Adicionei em uma pasta no Drive, tá? Tanto o slide quanto a apostila, e coloquei aqui como link, tá? Caso necessário, houve mudança de estratégia para alcançar o resultado? Não. Resultado da ação. Durante as oficinas, a participação dos adolescentes foi ativa e cheia de energia. Eles não apenas ouviram, mas vivenciaram cada momento, colocando em prática o que aprenderam. O resultado foi uma produção de imagens totalmente autorais, carregadas de autenticidade e criatividade. Mais do que aprender a apertar um botão, eles refletiram sobre a fotografia como linguagem, como ferramenta capaz de expressar sentimentos, histórias e perspectivas únicas. Esse processo trouxe algo muito maior, a valorização do próprio olhar, o estímulo à autoestima e a sensação de pertencimento ao perceberem que suas visões de mundo tinham valor e eram reconhecidas. Entre todos os participantes, um em especial, ou seja, aqui eu vou citar um feedback, né? Me marcou profundamente. Ele disse que ao sair vai começar a fotografar com o celular até conseguir comprar sua primeira câmera. Contou ainda que tinha uma tia que trabalhava com fotografia infantil em estúdio e vivia financeiramente bem e era feliz com a profissão, e que é esse caminho que ele deseja seguir. Esse aluno foi o que mais se entregou à experiência, e aqui mais uma vez eu vou relatar, ali eu relatei o feedback dele, agora eu vou relatar como ele se comportou, tá? Fotografou sem parar, explorou os ângulos, se ajoelhou, subiu em cima da cadeira para encontrar novas perspectivas. Assistir aquela cena me encheu de esperança, porque pude ver com clareza que a fotografia é capaz de transformar vidas, assim como transformou a minha, mas em escalas ainda maiores. E é impossível não imaginar, aqui ó, eu vou entrar no objetivo da gente sair ali da sala de aula e ir para o mundo real com os problemas reais. Então, ó, e é impossível não imaginar, e é impossível não imaginar. E se esse adolescente que hoje enfrenta tantas vulnerabilidades sair do mundo das drogas e se tornar um fotógrafo requisitado em sua cidade? A fotografia tem esse poder. Ela não muda apenas o futuro de quem a escolhe como profissão, mas também daqueles que a abraçam como hobby, porque ensina algo essencial: enxergar a vida com um olhar fotográfico, sensível e atento ao que realmente importa. E aqui eu venho para a conclusão. A conclusão vocês podem ver que é bem menor comparada ali ao restante, né, que foi preenchido, porque aqui eu não preciso estar enchendo linguiça, tá? Então, a oficina foi de suma importância para despertar olhares, sonhos e esperanças. A fotografia plantou sementes de transformação que podem florescer em vidas renovadas, capazes de enxergar o mundo com mais sensibilidade e propósito. Os adolescentes tiveram um ótimo aproveitamento. Acredito que a fotografia não terminou na oficina, ela continua no coração de cada adolescente. E aqui tem depoimentos, se houver. Como aqui eu não posso revelar, né, nome, nada do tipo ali do aluno, então não coloquei. Só tem 2 campos que você não é obrigado a responder, esse e o último, então não respondi aqui, tá? Então vamos aqui, né, pro pequeno texto ali que eu tinha falado com vocês anteriormente, que são de 15 linhas. Tem que responder as 3 questões, mas não diretamente. Quais são as 3 questões? Primeira: você notou que suas habilidades profissionais foram aprimoradas com a atuação nas ações extensionistas? Segunda pergunta: você identificou melhoria, resolução do problema identificado? Terceira pergunta: você conseguiu articular os conhecimentos adquiridos no curso com as ações extensionistas? E aqui ó, diz bem explicitamente: ao escrever seu texto, evite deixá-lo em forma de respostas às questões norteadoras. Relate sua experiência em forma de texto dissertativo com justificativas. Então, o que eu coloquei? Realizar esse projeto de extensão no Degase foi uma das experiências mais significativas da minha trajetória acadêmica, profissional e pessoal. Desde o primeiro contato com os adolescentes, percebi o desafio de transmitir conhecimento técnico de forma acessível
até por conta da linguagem, tá, gente? A maioria não tem nem ensino fundamental, então, sim, fica um pouco mais difícil da gente explicar coisas mais técnicas. Percebeu o desafio de transmitir conhecimento técnico de forma acessível, mas também a grande oportunidade de transformação que a fotografia poderia proporcionar. Ao longo dos 3 dias de oficina, pude observar como os participantes foram se abrindo, experimentando, rindo e se surpreendendo com as fotos que produziam. Muitos relataram que nunca haviam parado para pensar em como a fotografia pode ser uma forma de contar histórias e registrar sentimentos. Esse despertar foi, sem dúvida, um dos maiores resultados da ação. Aprendi a importância da paciência, da escutativa e da adaptação da linguagem para cada turma. Cada grupo tinha suas próprias particularidades e isso exigiu de mim flexibilidade e criatividade na forma de ensinar. Além de transmitir técnicas básicas, busquei reforçar que a fotografia também é um instrumento de expressão e liberdade. Pessoalmente, mais uma vez trago aqui para mim, saí desse projeto com a certeza de que a fotografia vai muito além da estética, ela pode ser ferramenta de transformação social. Essa experiência me mostrou que, como fotógrafa, posso contribuir com conhecimento, inspiração e oportunidade de mudança. Aí aqui eu venho para o depoimento, que aí eu pego lá aquela mensagem que eu printei, coloco o texto aqui, digo de quem foi, que foi da diretora adjunta da escola do Degazi, coloco aqui o nome dela, referências bibliográficas, como eu falei, não pode deixar de colocar, tá? Então você precisa colocar aqui as referências. Notem que eu coloquei somente uma, mas tem que colocar 4 referências, tá? Então, o certo aqui é colocar 4. Vamos lá para a autoavaliação. Aqui na primeira questão botei 10, segunda 10, terceira 10, quarta 10, quinta 10 e na sexta, que foi a atividade permite o desenvolvimento de ações junto à iniciação científica e ao ensino, eu botei 8. E aí a última questão, que aqui também não é obrigatório, então eu também não respondi. E finalizando aqui, após essa leitura aqui com vocês e mais algumas dicas, aqui eu falei, que deveriam ser 4 referências. Então, a grande dica de ouro que eu queria dar é, mesmo que seja um relatório, ele precisa ser na norma ABNT, tá? Então, eu tirei a nota máxima, eu tirei 100, porém, com essa observação na hora da avaliação de que é um trabalho acadêmico, então deve ser preenchido nas normas ABNT, tá bom? Então, se você ainda não sabe, se você tem alguma dúvida, eu recomendo você assistir alguns vídeos aqui no YouTube. Eu sempre que eu vou entregar alguma atividade prática, esse não foi o caso porque eu não coloquei na norma, achei que fosse só preencher. Eu sempre faço olhando aqui ouvindo aqui no YouTube, olhando exemplos, porque facilita pra mim estar sempre vendo e não acabar não deixando passar nada, tá? Então, aqui, eu até coloquei certinho aqui em caixa alta, faltou o negrito, tá ali em itálico, assim, algumas coisas aqui, mas são 4 referências. Em questões das outras partes, daqui da parte escrita, também precisa ser na norma ABNT, tanto na fonte quanto no espaçamento, tá? Então, se atentem a isso. E como eu falei, lá no início, é uma dica que não se prende só ao projeto de extensão, tá? Alguns trabalhos meus, embora tenham recebido 85, 90, vieram com essa observação de que a gente está fazendo uma faculdade, então não é um trabalhinho de escola, a gente precisa colocar aí na norma ABNT, e agora todos os meus trabalhos, minhas atividades eu tenho colocado aí, embora seja chato, é necessário. Então, principalmente aqui, projetos, seja o projeto de extensão ou síntese que você estiver fazendo aí, coloca na norma para você garantir aí uma boa nota e tá passando, aí nessa matéria. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te peço para que você me ajude de volta deixando o seu like, porque assim o YouTube entende que tanto o conteúdo quanto o canal é relevante e entrega aí para mais pessoas. Se você também tem algum colega de turma aí que tá nesse início, passando aí por essa fase desse primeiro projeto, ou alguém aí que tá começando também na fotografia, já compartilha esse vídeo, compartilha o canal. E é isso, espero que você tenha gostado, um beijo e até o próximo vídeo.